Ele saiu. Acho que agora tá gravando. Agora tá. Tá gravando. Pô, e a Juliana saiu. Caiu, Boa. Bom, vamos nessa. Vamos começar. Carol, obrigado por ter aceitado aí o convite. Nada, gente. Com certeza o papo vai ser ótimo. Se a Lu quiser falar alguma coisinha aí também, mas vamos começar do começo. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, da sua experiência profissional e um pouco de como você foi cair de paraquedas ou não na tal felicidade corporativa. Bom, vou me resumir um pouquinho, né, da minha história. É uma história longa, mas vamos lá. Bom, eu fiz carreira na área do jornalismo, né? Eu sou jornalista, historiadora. Trabalhei no Grupo Folha de São Paulo, conheci o lado hardcore do trabalho. Quando eu trabalhava na Folha, eu não tinha horário, não tinha nada, assim, tipo... Depois trabalhei na revista Veja, passava semanas viajando, quase nunca estava em casa, era bem corrido. E depois eu acabei trabalhando, né, no governo do estado, fiquei lá uns 7 anos. E aí foi quando fui trabalhar no governo do estado, eu comecei a ter... Primeiro que eu acho que eu tenho um pouco desse perfil de gostar de falar com as pessoas. Então, eu sempre gostei muito de querer saber da vida das pessoas. E aí, quando eu fui trabalhar numa empresa do governo do estado, já na parte de comunicação, incluindo comunicação externa e interna, aí eu comecei a falar muito com o colaborador. Então, eu falo que o meu desejo de trabalhar diretamente com o colaborador nasceu aí. Então, eu adorava ir para as estações, conversar, escrever sobre eles, fazer... poxa, a gente precisa dar um prêmio para esse cara, a gente precisa, né? Então, eu já estava fazendo felicidade, mas ainda vestida de jornalista, né? Então, eu falo que... Mas eu sempre gostei muito, assim. E aí aconteceu a pandemia e na época a minha área lá, né, que eram 4 pessoas, ela demitiu 2 pessoas, a nova chefe que chegou lá, e aí ela não conseguiu mais contratar, porque o governo do estado proibiu as contratações naquela época. E aí eu estava fazendo mais comunicação externa do que interna. E aí meu nível de felicidade caiu, assim, no nível, assim, tremendamente. Porque eu não estava fazendo o que eu gostava. Eu tenho trauma de assistir Bom Dia São Paulo até hoje. Não assisto. Quer me colocar de castigo, Carol, vai assistir Bom Dia São Paulo. Não assisto. Por quê? Porque eu passei a ficar só atendendo imprensa e não conseguia, né, fazer a parte de colaborador. E uma outra série de coisas pessoais aconteceram nesse meio do caminho, e eu já estava muito indo nesse caminho de estudar um pouco coisas mais, assim, ligadas ao autoconhecimento, né? Principalmente o yoga. E aí eu pedi para sair dessa empresa e decidi prestar só consultoria, fazer a parte de consultoria. E aí tudo foi se desenhando, e eu já estava fazendo uma série de cursos, estava trabalhando muito com comunicação interna, fazendo projetos para empresas mesmo, mas sempre com esse viés, sem saber que era felicidade, vocês entendem? Você vê que as coisas não acontecem assim do nada, né? Então, eu fazia projetos de comunicação para engajamento, para felicidade, não usava esse termo, né? Mas, assim, sempre juntando com o RH e com a comunicação, sempre ali, né? Trabalhando com empresas públicas, que nas empresas públicas a gente não tem a questão da rotatividade, mas tem a questão do engajamento, né? Que é muito difícil. Então, fiz um projeto só para a Prodam, né? Que é da Prefeitura de São Paulo, e foi muito legal, porque a gente saiu de um lugar, assim, que eles têm uma intranet lá, né? Olha, era intranet, que os comentários das matérias eram bloqueados, né? Eu falei, gente, surreal isso daqui. Né? Olha o medo do colaborador falar, né? Aí, cara, quando
quando no comecinho do projeto eu falei assim, pelo amor de Deus, desbloqueie esses comentários das matérias, eu já senti, sabe, um grande ganho, assim. Mas foi um trabalho bem interessante, totalmente diferente. E aí eu decidi fazer uma certificação internacional nisso, que se chama Chief Happiness Officer. A minha certificação demorou mais ou menos 3 meses. E aí, cara, peguei o diploma em junho de 2023. Em julho, fui contratada pela Ganá. E aí, aquela coisa assim, então... Só que eles já vieram com pedido, né? Eles já vieram com pedido pronto. Então, foi muito interessante que eu não tive que sair oferecendo um departamento de felicidade. Eles vieram com pedido. Nós queremos um Chief Happiness Officer, olha, um pedido específico, para criar o departamento de felicidade na empresa. E aí, eu falei, eu sou dessas que vou aceitando o desafio, viu, gente? Faz parte da felicidade, a gente vai aceitando desafios, superação de obstáculos, vamos lá. E aí eu me deparei, assim, né, eu aceitei, falei assim, Senhor do céu, vamos lá. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Porque, assim, eu não tenho nenhuma referência, nenhum livro, não aprendi no curso como implantar. Os cases que eu tenho, fui buscar os cases que eu tenho aqui, vamos lá. O melhor case, que é o meu case de referência, é o da Heineken, que tem hoje uma diretoria de felicidade, né? Então, é assim, que eu vejo que tem mais, é bem mais parecido com o nosso, o projeto da Heineken, com a da Ganá. Então, assim, eu falei, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber qual que é o desafio da empresa. Tanto que hoje eu até fiz um caminho, assim, né? Qual que é o desafio da empresa? Porque, assim, felicidade do colaborador é legal e tal, mas a empresa, o objetivo da empresa é o lucro, né? Então, vamos lá. Da onde que a gente pode trabalhar com a felicidade para diminuir o prejuízo? E aí, empresas privadas rotatividade e absenteísmo, né, pessoal? Tipo, antigamente era comum, né? 27 anos de empresa, 30 anos de empresa, né? E hoje em dia, tipo, até eu que sou geração millennial, né? Sou millennial. Hoje eu encontrei um colaborador da Ganá. Eu falei, quantos anos você trabalha aqui na Ganá? 27 anos. Me deu até um negócio assim, sabe? Tipo, 27 anos. Eu falei assim, Senhor, como isso, né? Já é uma coisa estranha. E isso gera um custo muito alto para a empresa, né? Principalmente no primeiro ano lá. Se a pessoa sai, então, antes de um ano, é um custo muito alto. A gente também tem a questão do absenteísmo, dos afastamentos por doença, né? E tudo isso a gente vê que impacta mesmo, né? Tanto financeiramente quanto o impacto da felicidade do colaborador em relação a ficar doente. Então, toda essa metodologia, né, ela parte, eu falo assim, é muito óbvio, né? A gente tem pesquisas de Harvard, de vários lugares, que comprovam o óbvio, né? Que pessoas felizes são mais produtivas, pessoas felizes ficam menos doentes, né? Pessoas felizes se relacionam melhor. Vocês concordam que é óbvio? Mas, assim, para a gente trazer isso para o mundo corporativo, fizeram pesquisas, né? Precisaram criar metodologias, né? Então, como que a gente investe na felicidade do colaborador? O que faz, né, o colaborador ser feliz? E aí, comecei por isso. O objetivo da empresa ia ganhar uma empresa familiar, que ela começou com essa estrutura bem assim, como é que eu falo, próxima do colaborador, né? Então, assim, esse colaborador de 27 anos, ele não lembra do fundador da Ganá, mas a gente mandou uma foto para o fundador da Ganá e o fundador da Ganá lembrou dele. E mandou um áudio para ele. Olha só. Então, sempre teve isso. Só que a empresa foi crescendo muito, né? E aí, quando a empresa cresce muito, hoje a Ganá tem nem 15, já está mais de 16 mil, tá? Já 16 mil. Quando eu entrei na Ganá,
no ano passado, há menos de 2 anos, eram 13 mil colaboradores, hoje já são mais de 16 mil. E aí, quando a empresa cresce muito, e eu vejo que eles, essa é a missão deles, né? Como que a gente agora recupera a nossa cultura original lá da fundação com uma empresa tão grande. E aí, por isso, eles pensaram nesse departamento. E uma das minhas principais tarefas lá é treinamento de liderança, né? Então, a gente sempre treina liderança, uma coisa que... E principalmente liderança operacional, que era uma coisa que não tinha. Então, completou 1 ano que a gente está treinando. A gente tem 4 encontros, se tem uma ideia, presenciais com esse time, por ano. Porque é muito difícil reunir o time operacional, tem que fazer em 4 turmas, 2 dias inteiros de treinamento. Mas era uma coisa que não existia, e aí a gente está porque a única forma da gente pulverizar a cultura por meio das lideranças que têm contato com nossos colaboradores no campo, né? Quer dizer, é um dos caminhos, né? E aí eu fui fazendo o projeto com base nisso. Quais são os meus caminhos? A comunicação é um, né, Bruna? Eu sempre falo com você sobre isso. A comunicação é um dos caminhos, porque eu tenho que me comunicar melhor com o colaborador, tenho que falar a linguagem do colaborador, eu tenho que ser claro nas informações. Quantas empresas têm vários benefícios que o colaborador não sabe? Né? E até hoje eu vou em campo, eu vou nos postos e tal, e pergunto, você sabe que tem um aplicativo tal de ginástica? Você sabe? Aí eles falam, não, sim, não, entendeu? Então, a comunicação, e eu venho da comunicação, né? Então eu sei que a comunicação é um dos principais problemas das empresas, aliás, da vida das pessoas, nos relacionamentos, né? Porque o relacionamento, ele é o principal fator de felicidade. E aí as pessoas não se comunicam bem. E aí, às vezes, batem lá na minha salinha, né? É muito engraçada. Batem lá. Eu vim aqui falar com você porque eu não tô aguentando a moça que tá trabalhando comigo. Aí ela vai, fala, deixa eu desabafar comigo. Ele fala assim, tá. Mas você já falou isso com ela? Já falou isso com a sua chefe? Como pode ajudar? Ela, não, tô para falar. Aí eu falei para ela, então, sabe o que acontece na vida e no trabalho? Às vezes, a gente não fala alguma coisa que nos incomoda, com gentileza, claro, né? E aquilo vai se arrastando, se enrolando e cria uma rixa, né? E aí, às vezes, aquilo que o outro fez com você, ele não fez de propósito, ele nem sabia que estava te afetando. Então, assim, esse negócio da comunicação é uma coisa, assim, comunicação entre a gente, comunicação com os colaboradores, informação, tipo, é uma coisa, assim, que eu, assim, fico lá no pé o tempo todo, entendeu? E levo para minha vida, tá, gente? Isso aqui também é uma... Felicidade no trabalho também tem a ver com a vida, né? Tem uma... Silvia, eu vou ler aqui o que você escreveu. Teve uma vez, há um tempo atrás, eu estava fazendo uma reunião com uma empresa, com um diretor, né? Para falar do Colabora, parte de comunicação, não sei o quê. Aí teve uma hora lá que eu percebi que eu estava meio que para convencer o cara de que a comunicação era importante e tal. E aí o cara estava todo resistente, meio irônico comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, você é casado? Você tem filho? Como é que é? Desculpa a pergunta. Não, sou casado, tenho 2 filhos. Aí eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que você tem problema de comunicação com a sua esposa e com os seus filhos. E você acha que numa empresa, ele era diretor de uma empresa de 800 funcionários, e você acha que na tua empresa com 800 funcionários não tem problema de comunicação. Se você deve falar alguma coisa para sua esposa, ela deve ouvir torto o que você está falando. Aí ele ficou todo desconcertado. Eu falei, cara, eu não estou aqui para te convencer de que a comunicação é importante. Se você não acha que se você acha que a tua comunicação com 800 funcionários está linda, então beleza, seguimos amigos. Mas é isso, você está falando assim, a comunicação dentro de casa, problemas com o marido, com a esposa e com um filho, 2 filhos, imagina dentro de uma empresa, né? Imagina, você trabalha numa empresa de 16 mil funcionários. Olha, né, o nível do que pode ser... Cara, e vou te falar, 80% dos climas organizacionais dentro da empresa são afetados pelos relacionamentos.
Sim, sim, sim. E, tipo assim, você vai... Por exemplo, eu tenho... Gente, é surreal, mas, assim, uma das coisas que às vezes eu vou impor da palestra sobre fofoca. E aí eu vou dando exemplos e tal, e elas vão... Nossa, elas vão... E normalmente acontece muito quando tem um grupo grande trabalhando junto. Sim. E aí eu tento mostrar para elas e para eles com exemplos, né, de como seria se eles parassem de se comparar, né, e de fazerem fofoca um do outro, se eles decidissem que eles iam ser fortes e trabalharem juntos. Que eles iam se autogerenciar sem precisar ouvir supervisor, sem precisar ouvir gerente, entendeu? E aí eles teriam autonomia também, né? Tá entregando, né? Sim. Eu vou pegar Tá. a questão da Silvia aqui, depois eu vou voltar para fazer uma outra pergunta, mas não sei se você consegue ler o chat aí também, Carol. Ó, Como Silvia tá... diferencia o Happiness Office da área que cuida do clima e cultura organizacional? Está dentro do RH ou paralelo? Tá. Então, essa questão foi uma dúvida muito comum nossa no início lá. E a gente decidiu, e tomamos a decisão acertada, e é que eu defendo, que é um departamento separado. O RH é um dos meus parceiros. E por que a gente sentiu essa necessidade? Porque eu falo que a minha área ela também é um pouco estratégica. Então, o RH me alimenta os dados. Quem é meu maior alimentador de dados? O RH. Aí, eu falo com o operacional, eu pego dados do operacional também. E aí com o CEO, a gente pensa, ó, RH passou isso, o operacional está falando isso, né? E aí a gente percebeu que a relação entre o operacional e o administrativo em todas as empresas, tá? Em todas as empresas que eu passei, tá? Ela é uma relação estremecida. Então, assim, vamos lá. Todas as empresas que eu trabalhei, gente, a CPTM também que eu trabalhei, né? A equipe operacional e a equipe administrativa. Aí é sempre aquele discurso, o operacional fala, sou eu que faço, mas eles que colocam processos pra gente, né? E tipo, sem mim, eles não teriam emprego, né? E aí fica essa disputa. Então e foi muito curioso, como que a gente percebeu isso? A gente pensou, vamos testar como que vai acontecer. Então, quando eu cheguei na diretoria operacional para me apresentar e tal, e quando eu falei que eu era um órgão independente, né, ligado ao presidente, ele falasse, ai, alguém vai olhar para a gente. Eles falaram isso. E como se o RH não olhasse. Olha, tá, gente, mas assim... Então, a gente percebeu que a gente precisava criar um departamento independente. Pesquisa de clima, o RH continua fazendo, né, que foi a pergunta da Silvia, né? Só que ele compartilha comigo os dados, a gente conversa sobre ações conjuntas. Então, hoje, assim, se eu falar para você, hoje eu tenho projetos em comum com a operação, tenho projetos em comum com o RH, tenho projetos em comum com o comercial também, né? Então, eu meio que faço essa conexão entre as empresas. E até uma das minhas missões, né, primeira coisa que eu fiz também foi tentar unificar a ideia de que eles são a mesma empresa. Então, quando tem esses eventos de liderança, uma parte é só operacional, mas uma parte eu convido o ADM para vir. E aí eu faço sempre dinâmicas em que eles têm que se misturar entre eles e se conhecerem fora do ambiente de trabalho. Porque as pesquisas sobre felicidade também falam que as conexões com seus colegas de trabalho, elas acontecem fora do ambiente de trabalho. Olha que interessante, as conexões emocionais. Porque, assim, todos nós, a gente parte do pescoço, todos nós somos seres emocionais. Então, não adianta eu falar assim, ai, a Silvia está passando por um luto, é um exemplo, tá, Silvia? E ela... Mas isso não vai interferir no trabalho dela. Gente, isso é mentira.
Isso é mentira. Então, vamos trabalhar com a verdade? Então, a gente vai chegar para a Silvia e falar, Silvia, como que a gente pode te ajudar nesse momento, né? Então, assim, às vezes é muito pior um colaborador com sofrimento trabalhando e fazer uma puta cagada porque ele tá mal, do que a gente fingir que não tem nada acontecendo. Então, a ideia é de quebrar um pouco essas coisas, essas barreiras da vulnerabilidade. E num ambiente assim, que eu trabalho, que 90% é homem, 80% é homem, e isso foi difícil no início, foi muito difícil, porque quando eu cheguei, eles me perguntaram se eu estava conversando com eles para selecionar quem ia ser demitido. Olha só. Então, e hoje, depois de um ano, a gente já tem uma boa relação. Eles me ligam para pedir coisas, para conversar, para contar alguma coisa em off. Agora eles adoram falar em off. Mas assim, você tem que dar a famosa segurança psicológica, né, para eles, né? Não, fica tranquila, tal. E aí, por isso que a gente teve essa independência. Então, e aí, se você pensar no meu lugar, eu tô toda hora ouvindo o pessoal do ADM falando mal do operacional e o operacional falando mal do ADM. E aí eu sempre tento, assim, gente, mas vamos olhar o lado deles, não sei o quê. Eu não defendo o lado de ninguém, porque senão eu tô frita, né? Mas eu fico tentando sempre fazer essa mediação. Então, por isso que a gente convencionou um departamento independente e que pegasse o que a gente chama dos 6 pilares da felicidade, né? Que é estimular as emoções positivas, né, que a gente fala, estimular o engajamento, né, que ele encontre, que ele identifique suas forças, talentos, estimular o propósito, o que não é muito difícil na área de segurança, o propósito deles é muito bem definido, né, eles têm um propósito muito forte. A questão das metas, né, a gente criou um novo bônus para o time operacional, que não tinha. A questão da vitalidade, a gente tem desafios de saúde, a gente fez um desafio de saúde para o time da supervisão, 3 meses, foram 3 meses, 60 pessoas. Eles emagreceram juntos 94 quilos. E aí a gente deu palestra de nutricionista, consultoria de treino, e eu lá como coach puxando e tal, e premiamos em dinheiro os 3 primeiros melhores resultados. Fizemos um evento e tal, e foi muito legal que a gente já vai fazer o segundo desafio, com outro grupo, né? Mas, assim, porque essa questão da vitalidade, que a gente chama da saúde, ela está muito linkada à felicidade, né? Porque eu falo para eles, assim, sem saúde é muito difícil ser feliz, né? Então, é possível, é sempre possível, mas... Então, eu usei todos esses 6 pilares e fui ali fazendo o meu diagnóstico, né, do que precisava ser feito. E aí eu falo assim, hoje, nosso projeto já tem 1 ano e meio, né, mas a gente ainda está, como é que se fala? Já temos projetos fechados, já estruturados, mas a gente está sempre olhando, sempre pensando como que a gente pode trazer coisas novas, né, sempre... Criamos premiações para colaboradores de campo também. Então, quando ele recebe um elogio do cliente, a gente dá um prêmio, coloca no jornal. Então, uma série de coisas que a gente foi mudando, né? E essa questão do conversar também, né? Muito louco isso, né? Como a gente, às vezes, precisa só escutar, né? Aí... Deixa eu te fazer uma perguntinha, Carol. Só voltando um pouco no início assim, do projeto Paganá, quando eles definiram que queriam ter uma pessoa de felicidade corporativa, e eles te chamaram, eles pediram para você um projeto, olha, a gente quer implementar, não sei se eles tinham um porquê, ou, sei lá, eles viram na Heineken que era um projeto legal, queriam replicar, enfim. Mas eles pediram para você um projeto, vem e o que você pretende implementar e tal, ou meio que, olha, a gente
quer que você faça isso, isso, isso? Ou foi uma coisa em conjunto? Como é que foi esse início? Então, na minha entrevista com o CEO, eu já apresentei um projeto para eles. Não um projeto fechado, né? O que eles fizeram, assim? Eu fiz uma entrevista primeiro com o diretor de recursos humanos, ele falou assim, se eu te passar alguns dados, eles me passaram alguns dados da empresa, entendeu? Me passaram alguns dados de colaboradores, idade, nível, tal, né? Me passaram algumas informações e me pediram para quando eu fosse apresentar o que era a metodologia para o CEO, eu já trouxesse algumas ideias que poderiam Do que poderia ser. agregar, entendeu? Então, quando eu fiz a minha entrevista com o CEO, eu já tinha algumas coisas que eu já mais ou menos mapeei. Mas, assim, aí depois eu fiquei, eu entrei em julho, eu fiquei julho, agosto, setembro. Eu fiquei 3 meses só produzindo, 3 meses só produzindo diagnóstico. Então, o que eu fiz? Eu falei com todos os gerentes da empresa, uma reunião mesmo. Sentei com todos eles para ouvi-los individual. Todos os gerentes individual. Aí eu sempre tentando ver qual que é a dificuldade dele, a perspectiva dele, né? Depois eu fiz encontros com toda a supervisão, que é abaixo dos gerentes, 200. Fiquei 2 semanas fazendo. Nossa, E, 200 pessoas. sim, pessoal do Rio de Janeiro online, pessoal de Curitiba online. E aí, para melhorar, para garantir a segurança psicológica, o que eu fiz? Em vez de eles irem até a mim, na sede, eu ia até eles. Então, eu fui para a base de Jundiaí, fui para a base de Minas Gerais, né? Eu só não fui para Rio de Janeiro e Curitiba, mas eu fui e sempre levo um coffee break. Por quê? Porque, imagina, quando eu chego e eles falam, você está aqui para conversar, para decidir quem que vai ser demitido, né? Aí eu falei, não. Primeiro E comer aí, um pouquinho de queijo, vamos conversar. não, aí eu levei um copo. E antes de começar a falar, o CEO, ele entrava para explicar o que eu ia fazer. Ou ele entrava presencial, pessoalmente, ou ele entrava online, né? Por exemplo, quando em algumas bases ele entrava online para falar com a supervisão. E era muito legal, porque ele me empoderou para fazer, né, todo o processo. E aí, com base nisso, nesses 3 meses, eu fiz um relatório em que eu mapeei todas as questões, e aí a gente fez os primeiros projetos. E aí, eu já nesse relatório de diagnóstico, eu apresentei já os primeiros projetos. Tanto que o nosso primeiro encontro de liderança já aconteceu no final de outubro do ano passado. E aí foi um encontro, assim, para eu percebê-los, né? Testar o esquema de 4 turmas presenciais no hotel, tirar eles do ambiente de trabalho, entendê-los, né? E aí, depois a gente ainda fez uma nova revisão, porque hoje em dia eu posso falar que hoje uma pessoa falou assim, uma pessoa que acabou de entrar na empresa falou assim, então, eu queria entender, vamos fazer uma pesquisa. Eu falei, fala comigo, que eu te dou tudo aqui, você quer agora? Aí ela quer. As dores, né? As dores da supervisão. Tem aqui as 12 já escritas aqui para vocês. E aí a gente foi remodelando e a gente fez uma coisa esse ano, que é começar a ir para os clientes, que eu não conseguia ir para os clientes antes, porque eu precisava arrumar a casa, né? Eu estou arrumando a casa ainda em relação às lideranças, né, e tal. Mas aí a gente foi para o cliente. O que é ir para o cliente? A gente faz um trabalho com os colaboradores no posto. Aí o cliente, às vezes, conversa com você. E aí é muito legal, porque a gente Quando faz... você fala, desculpa te interromper, é o quê? O síndico?
ou o síndico, ou a empresa, né? O gestor da empresa que cuida do contrato, né? Então, a gente vai lá para a casa do cliente fazer o trabalho. Aí eu levo café, claro, Boa. né? Para tocar em assuntos. E aí eu vou lá, eu faço e converso com eles, né? Até o pessoal, você é psicóloga? Eu falei, não, gente, não sou psicóloga, tá? Mas assim, qual que é a ideia? Eu chamo, eu arrumo a mesa com um monte de comida e tal. Sentem aqui que a gente vai conversar. E o que a gente conversar aqui não vai sair daqui, porque depois eu faço um relatório geral, sem falar quem que falou alguma coisa, mas assim, mas eu capto muita coisa, por exemplo, zelador orgânico, né, que a gente chama do maltratando os nossos colaboradores, assédio de gestor, predial, tudo isso a gente vai mapeando em conversas assim, né? E aí eu faço um relatório e mando para a supervisão que negocia com o cliente. Então, a gente faz esses trabalhos também, né? Foi quando eu comecei a ir para os clientes, né? Fala, você colocou a mãozinha aí. Gente, vai, pergunta também, hein? Só estou eu que estou aqui. Deixa todo mundo à vontade. Ó, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: você vai e conversa com um tanto de gente. Uhum. Você volta com 1 milhão de dores. Sim. Cara, como é que você, assim, como é que essa organização, junto com, né, com a alta liderança, com o CEO da Ganá, sobre priorização? Uhum. Vocês, sei lá, mapeiam, sei lá, tem 100 coisas para melhorar. E aí vocês, em conjunto, vão, olha, dessas 100 aqui, as 10 são mais urgentes, vamos começar por essa, vamos fazer esse projeto, vamos fazer assim, acessado. Vai para o segundo. Como é que vocês trazem uma quantidade gigante de problemas e vocês priorizam isso? Então, na verdade, eu demorei uma semana para só escrever esse relatório, porque eu também fazia checagens ao longo do processo para saber se aquela reclamação tinha sentido, entendeu? Porque nem tudo também tinha sentido. Então, eu tinha que avaliar isso também, né? Uhum. E aí você vai aumentando a questão da comunicação. Às vezes a pessoa está reclamando de uma coisa que não é daquele jeito, mas não está comunicado de uma forma correta. Com uma comunicação você resolve, certo? Então, não acho que tem que fazer vários projetos ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer? O que está o que está machucando mais, que está provocando mais prejuízos, né? E alinhar com reclamação de cliente também, né? E estabelecer projetos que possam cuidar de várias questões ao mesmo tempo. Então, os nossos treinamentos de liderança, toda a programação ela é pensada, toda, discutida, e assim, o nosso próximo evento agora é em dezembro. Eu estou desde o mês passado conversando com o CEO sobre isso. E a gente vai, põe assim, põe não sei o quê. Você acha que. Tipo, a gente está. Ou seja, agora a gente tem uma programação quase fechada, mas a gente está há um mês. Porque a gente quer. Estou tirando ele do campo. A gente quer que seja produtivo. Né? E aí, só nisso eu já pego um monte de coisa. Né? Então, assim, vamos lá. Hoje a gente está com 5 projetos em andamento, mais ou menos, 5 ou 6 projetos em andamento. E eu acho que é o suficiente, senão você não consegue dar foco. Então, na verdade, assim, no meu caso, eu mesma propus quais que seriam os principais. E aí, se você pensar que o projeto de felicidade, ele continua, né? Acabei de mandar meu orçamento do ano que vem, e os projetos que vão ficar para o ano que vem. Quando chegar no ano que vem, vão ser outros projetos, a gente já vai atacar outras coisas que já vão ter resolvido outras coisas, né? Então, assim, lembrando do livro que você deu para a gente no encontro, que eu li ele inteirinho, maravilhoso aquele livro. Já leu. Já li inteiro. Muito bom, né? Muito bom. Então, assim, eu não faço mais de 5 projetos ao mesmo tempo.
É o meu máximo, máximo. Aquele livro é muito bom. E pior, e mais, no dia eu decido qual projeto que eu vou priorizar naquele dia. Entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, esse evento de 12 e 13, eu nem conversei com o Ren sobre isso hoje. Por quê? Porque hoje o meu foco está em outro projeto. Então, eu fiquei trabalhando nesse projeto. Aí, amanhã eu vou dar foco nisso, entendeu? E na quinta já é outro projeto, então eu vou me organizando. Esse livro é maravilhoso, gente. Essencialismo. Essencialismo. Muito bom. E É. aí. A Silvia Ô, escreveu. Carol, eu ia Fala aí. falar, mas eu ia trazer uma outra pergunta que é como manter as pessoas engajadas diante dos projetos, né? Porque a percepção das pessoas mudam com muita facilidade, enfim, às vezes mudam pessoas. Eu acho que isso seria um ponto importante. E só trazendo também o que a Silvia trouxe, como as pessoas entendem felicidade na empresa, satisfação com o trabalho, desenvolvimento, remuneração, benefícios e as relações com os gestores, que eu acho que também está um pouco dentro dessa minha pergunta, né? Porque isso tudo é como manter esse engajamento. Não tem jeito da gente pensar de forma separada, né? Queria que você trouxesse um pouquinho aí da sua percepção com relação a isso. Então, eu achei um dos maiores crenças, né, relacionar a felicidade a dinheiro, né? E tanto que antes de entrar na Ganal, eu dava muitas palestras sobre o que é felicidade, né? E teve uma vez que eu fiz um exercício de pedir para as pessoas colocarem 100 coisas que a deixam felizes. 100 coisas, né? Em 10 minutos. Aí um cara escreveu lá e ficou parado assim, me olhando. Eu falei, você já acabou? Ele já. Aí, tá bom. Aí a gerente de RH, que foi a pessoa que me contratou e tal, foi a pessoa que mais colocou coisa. Ela colocou, se eu não me engano, nesses 10 minutos, 60 coisas, 50 coisas, olha só, que a deixa feliz, né? E aí eu fico curiosa, o que você colocou, né? Aí, ganhar na loteria. Aí eu falei assim pra ele, assim, tá, e qual é a probabilidade disso acontecer? Aí ele já me olhou assim, porque aí ele, você não sabe? Eu perguntei, você não sabe? Porque essa é a probabilidade de você ser feliz. E aí eu, tá bom. Aí eu não tinha entrado na Gana ainda, né? Aí eu conversei com ele, falei que tem vários estudos que falam que pessoas felizes que ganharam na loteria continuaram ricas até o final da vida e pessoas que eram infelizes antes de ganhar a loteria ficaram felizes somente 2 anos e depois voltaram a ficar infelizes. Por quê? Porque felicidade é um estado de ser, né? E eu expliquei tudo isso para ele, que é a capacidade de sentir satisfação nas coisas simples. Por exemplo, a mulher lá, eu pedi para ela ler a lista dela. Tipo, ela falou assim, por exemplo, hoje eu pude tomar café da manhã com meu filho. Nem sempre eu posso, entendeu? Então, o fato de você conseguir sentir felicidade num momento como esse, mostra que seu índice de felicidade é muito alto. Tem pesquisas, tá, gente? A gente pode rodar a pesquisa aí, né, Bruno? Pra gente ver como é que tá o coeficiente de positividade da galera aí. E aí, quando eu entrei na Ganá, foi muito legal, porque eu já tava preparando o meu discurso sobre dinheiro, né? Porque eu imaginei que esse seria quando eu perguntasse para eles o que é felicidade, né? Seria isso. Mas não é, você acredita? O que eles mais valorizam são as relações mesmo. A coisa de se sentir respeitado, de se sentir valorizado, entendeu? Obviamente dinheiro é bom e tal, mas assim, mas eu vejo assim que eles sempre deixam claro assim que se for para eles irem para um lugar em que eles ganham mais, mas que eles seriam maltratados, eles preferem não ficar num lugar que eles ganham menos, entendeu?
E aí, foi muito interessante, né? É como que você mantém esse pessoal engajado, né? Ou engajado nos projetos. Eu acho que é criando vários mecanismos de reconhecimento, que é o que a gente tenta fazer, né? Então, assim, e é o que eu não consigo fazer para 16 mil, mas, assim, é o que eu fico martelando lá com os líderes, né? Porque a única forma é o dia a dia, né? Não é eu, e eu falo para eles, a mesma pessoa que bate, que vai lá e que fala que está errado, tem que ser a pessoa que também, quando está certo, vai lá e fala que está certo, que elogia, entendeu? E só assim que você tem que... Então, assim, criar a cultura do feedback positivo, né? Para não ficar preso no feedback negativo, né? E eu falei para eles, porque não adianta vocês virem lá, não é assim, tal. E eu, Carol, que não tô com eles no dia a dia, eu vou lá elogiar eles, não adianta, não tem valor nenhum para eles. Porque, eu fui lá, um dia eu tomei um café com eles, eles vão falar, como é que ela pode elogiar, já que não nos conhece? Agora, vocês que estão no dia a dia, vocês que têm que ser essa pessoa, né? E só assim a gente consegue manter o engajamento. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui, né? A Silvia colocou. Só antes de você... Que resultados que você já conquistou com a área de felicidade? O que já fez de diferença? Né? Porque, assim, eu acho um valor enorme a empresa querer, mas daí ela tem que querer por longo prazo. Então, o que você já conseguiu transformar com essa área? Legal, vamos lá. A gente tem um evento muito bacana lá, que é um evento para novos colaboradores. E aí, o que a gente faz? Que aí eu vejo, foi o evento que tem trazido mais transformações. O colaborador que tem 30 e 90 dias de casa, ele é convidado para um café da manhã na empresa. Mas um café da manhã em que ele vai poder também tirar dúvidas de RH, que ele vai conhecer o presidente da empresa. O presidente da empresa vai lá falar com eles, né? E a gente tem uma parte mais divertida, que a gente faz sorteio de celular e tal. E o que acontece quando eles vão? Porque eles vão lá na Ganá, fazem o treinamento, não treinamento, né? A admissão, vão para o posto, depois nunca mais voltam. Então, quando eles vêm, assim, mas não é obrigatório, tá? A gente paga um prêmio de comparecimento, mas não é obrigatório. Então, quando ele vem, é muito divertido, ele gosta. E aí a gente está vendo que já está se espalhando isso, né? E aí a gente conversa com eles. E aí a gente faz uma coisa muito bacana, que é a proximidade com os supervisores e com os gerentes. Porque quando a gente traz ele, a gente está mostrando para ele que se tiver algum problema, a gente vai resolver, né? E isso tem sido muito interessante. Eles já estão... a gente fez o evento em abril, eu acho que vou fazer agora o 6º evento desse. E, assim, foram muitos resultados bacanas. Acontece, a gente passa uma pesquisa anônima para ele contar tudo que está acontecendo no posto. E várias coisas a gente consegue resolver por meio dessa pesquisa. Tipo, uma denúncia de assédio, por exemplo, nasceu de um resultado desse, o jurídico foi lá, apurou e a pessoa foi demitida, né? Então, eu posso citar esse resultado, o resultado que eu faço junto com o pessoal do jurídico, com o Disque Ética, porque eu falo mesmo, ó, tem que denunciar, a gente faz divulgação disso, né? Então, esse é um resultado também que a gente vê bastante, e é uma coisa também que eu falo para eles quando eu vou nos postos, o que não pode, sabe? O tratamento, a questão da mulher, tudo isso. Então, já vimos bastante resultados. A questão dos prêmios,
a gente também viu bastante resultado, eles ficam elogiando um ao outro, pedem para sair do nosso jornal, sabe? Eu percebi, assim, bastante coisa de diferente, tem sido muito, como é que eu falo? Tem muita coisa para fazer, claro, mas, assim, a mudança do crachá, ele poder escolher o nome que ele vai usar no crachá, né? Poder escolher a foto dele no crachá. São coisas simples, às vezes, que impactam muito, né, com a felicidade da pessoa, né? Eu ia falar isso. Às vezes é uma ação muito simples que vai fazer uma diferença total, né? Não só para as pessoas, mas no resultado também. Que eu acho que é o que, no final das contas, o C-Level quer saber. Né? Infelizmente, mas eu acho que a base disso tudo, se você não tem uma área de felicidade que traz esses resultados, dificilmente eles vão conseguir manter esse patrocínio. E aí vem a próxima pergunta, Carol. Quais seriam os indicadores que poderiam ser apresentados para essa alta liderança como forma de garantir a permanência da área, o sucesso da área? Enfim, o que você sugere aí? Então, a gente acaba usando muitos indicadores do próprio RH, né? Então, a gente vai mapeia absenteísmo, mapeia rotatividade por área, e a gente vê que alguma área está crítica, ou que alguma área melhorou, o que ela fez, e normalmente está sempre relacionado com isso, com algum relacionamento, né, melhor, né? Uma coisa que a H&H também prega muito, né, e faz parte do que a gente chama de felicidade, é o pagamento de bônus por parte dos clientes, e a gente consegue perceber que isso tem um impacto bastante bom, né? Então, eu acabo utilizando mesmo os indicadores do próprio RH, né, para me ajudar nessa questão. Então, aproveitar para fazer a gente está começando aí para o fim, o início do... a gente fica cheio de curiosidade, cheio de pergunta aqui para fazer. A gente ficaria aqui horas perguntando coisa para você. Mas, assim, qual que é o teu... O que você acha que é o... Vou tentar formular a pergunta, mas, assim, qual é o peso da liderança, do treinamento de liderança em cima desse tema de felicidade? Porque é muito, principalmente uma empresa, imagina, de 16 mil funcionários, mas ainda que tenha 100, 200, 500, é muito difícil o RH, a área de felicidade corporativa, alcançar a empresa toda, né? Então, uma forma um pouco mais fácil, entre aspas, é alcançar via liderança, né? sim. Então, assim, de uma maneira mais prática, assim, quando você fala assim, não, a gente treina a liderança, mas treina, tipo, a cultura do feedback, ser mais empático, ou seja, fazer uma gestão melhor do time. Quais são os... Olha, se a gente melhorar, sei lá, esses 5 quesitos aqui nas lideranças, consequentemente, esses líderes melhores vão passar produtividade para o time, as pessoas vão ser mais felizes trabalhando e tal. Vocês têm alguma... esses quesitos aqui, a gente sempre faz esse treinamento com os líderes, porque melhorando esses pontos, consequentemente, a empresa melhora de uma maneira geral. Então, a felicidade, ela trabalha com um conceito de liderança positiva ou humanizada, né? Então, assim, os treinamentos recorrentes de liderança lá são treinamentos de comunicação com o colaborador, né? Treinamentos de inteligência emocional, gestão do tempo, produtividade, que vai ser o nosso tema, nosso próximo tema, inclusive. A questão de saber, a questão de trazer o líder como um influenciador, né? Ele tem que vestir essa roupa. Então, o que acontece, né, com as lideranças em geral? Às vezes as empresas promovem alguém porque ela executa aquela função muito bem, mas não necessariamente ela tem aquelas qualidades de líder, que é totalmente diferente. A Fernanda fez assim, né? Então, o que a gente treina?
as qualidades de líder que a gente quer nele, as qualidades de gestão, as qualidades de influenciador, tipo, que ele entenda que ele não é mais um executor, que ele entenda que ele tem que influenciar pessoas, né? Ele tem, e foi muito engraçado que a gente fez até uma pergunta da última vez, né? Quem é vendedor aqui? Aí sou eu e mais uns 5 levantaram a mão no grupo de 60. Aí eu falei, galera, pelo amor de Deus, vocês têm que se vender para o colaborador, vocês têm que se vender para o cliente. Aí a moça repetiu a pergunta, quem é vendedor aqui? Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, entendeu? Então, aquela coisa assim... então, todos os nossos treinamentos, eles têm muito essa pegada dos soft skills, né? Uhum. Que não é... E por que a gente trabalha também a questão da atividade física, da alimentação? Por quê? Porque tudo isso trabalha também os soft skills, né? A disciplina, então, a gente também tem essa pegada, né? De tentar fazer isso, trabalhar a concentração. Então, todos os nossos treinamentos, eles visam um pouco isso, né? A gente falou de comunicação em agosto, né? E a gente vai falar agora de gestão do tempo e produtividade, depois inteligência emocional, e aí vai. E aí eu vou sentindo as demandas do momento, né? Mas é sempre nessa pegada só voltado para o desenvolvimento de gestão. Porque, assim, de segurança eles entendem tudo, né? E eu não entendo nada, eu falo para eles. Nós estamos aqui para nos complementar. Boa. Posso ir para a última pergunta? Dá tempo? Dá tempo, vamos lá. Para a gente encerrar, quais são as habilidades que a Carol tem, ou que a Carol 2, que vai ser responsável pela área de felicidade corporativa de uma outra empresa, precisa ter, que você tem, para tocar mesmo esse projeto e liderar esse tema dentro de uma companhia? Quais são as habilidades? Eu diria muita habilidade de comunicação, Paciência. porque eu tenho que falar muito com o colaborador, mas muito mesmo, assim. Esses eventos de novos colaboradores, né, são 100 colaboradores que vão cada dia, né? Eu que conduzo o evento, né? E aí, então tem que ter uma habilidade de saber se comunicar com o público. Eu falo, assim, interesse também pelas pessoas, né? Então, não pode ser também aquela coisa forçada. Quando alguém vem conversar comigo, eu escuto mesmo, sabe? Então, eu acho que essa aqui é a qualidade, né? Uma pessoa comunicativa, né? E, então, assim, aquela pessoa que tem medo de falar com o colaborador, que tem vários. Tem vários, dentro do RH, tem várias pessoas que têm medo de falar com o colaborador, né? Sai correndo. Não tem como, né, exercer um cargo desse, né? E que também, por outro lado, vai ter também empatia pelos líderes, né? Não é só também dar porrada neles, né? Mas também entender o lado deles, né? Entender. Então, eu sempre me coloco muito nessa posição. Eu acho que eu diria uma habilidade de comunicação, né? Uma habilidade de ler os cenários muito rápido, que eu tenho, porque a cada trimestre eu estou revisando as coisas também, né? É dinâmico, vai mudando, né? Então, ser muito, muito observador, né? Muito detalhista nas coisas, né? Olhar. Eu coloco na minha cabeça o seguinte, e aí eu resolvo tudo isso, todas as qualidades. Vocês conhecem a palavra ombudsman? Uhum. Então, eu conheci essa palavra na Folha de São Paulo, é do meu terror, tá? O terror de todos os jornalistas era o ombudsman, por quê? Porque ele era aquela pessoa que criticava as reportagens, porque ele era o quê? Ele se colocava na postura do leitor, né?
Então, quando a gente falava assim, essa matéria saiu na Ambud, mas já viu, né? Ou podia ser bom, ou mas a maioria era ruim, né? E aí eu me coloco assim, eu sou um ombudsman do colaborador. Eu trabalho para a empresa, mas assim, quando alguém vem falar alguma coisa, a gente quer implantar isso, ou a gente quer mudar isso, eu já visto a lente do colaborador. Aí eu já penso, tá, o que vai impactar no colaborador, como que ele vai enxergar isso, como que ele vai ver a empresa, como que ele, entendeu? Eu acho que esse é um exercício que nunca pode esquecer. Eu já me coloco lá naquele papel. E aí as pessoas até ficam com raiva de mim, né? Eu falei, não, mas eles vão achar isso, que eu já vou lá e falo, né? E isso ajuda muito quando você se coloca nesse papel, porque eu falo assim, gente, mas é esse papel que me colocaram aqui, né? Se eu vestir a roupa do diretor de operação, ou se eu vestir a roupa do diretor de RH, estou lascada. Porque eu preciso vestir a roupa do colaborador, porque eu sou aquela pessoa que vai fazer as pontes que vão indagar, né? Então, eu diria que eu acho que é isso, você ter foco, voltando para o livro lá em branco, ter o foco, né? Eu tenho muito assim, meu foco é o quê? Felicidade do colaborador. Então, eu sou a pessoa com sempre, eu vou olhar tudo com esse olhar, tudo, que esse é o meu papel, né? Você tem que ter clareza do seu papel, não se deixar, né, influenciar, né, pelas coisas, demandas, né? É mais um motivo, né, Carol, para que essa área precisa de muito patrocínio. Uma empresa que tem dúvida de colocar essa área, é melhor não colocar, não é o momento, né? Não é o momento de implantar, porque é desafiador para quem está aí na alta liderança considerar que vai ter uma pessoa nessa posição, né? Sempre trazendo o viés do colaborador, porque às vezes as pessoas não querem ouvir, não. Não quero ouvir, não. Mas é que tá, por isso que eu acho que é um projeto que tem que ser bancado pelo presidente da empresa. Sim. Isso, com certeza. Com certeza. Eu já vi projetos que não eram, então são projetos muito fracos, assim, sabe? Porque eu sei que em alguns lugares eu não entro pelo amor, eu entro pela dor. Não tem jeito, né? Precisa ir lá no fundo do poço para ser impulsionado, né? Não tem como. Exatamente. Ô, gente, eu acho que é isso, né, Bruno? Foi super rico esse bate-papo. Eu queria conhecer a Silvia e a Fernanda, que eu não conheço. Vamos abrir, claro. Fernanda, Isso aí. apresenta aí rapidinho, fale um pouquinho mais. Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Ana. Bom, eu conheci a Luciana através do Bruno, que eu estou um pouco desesperada, ele sabe. E ele me indicou a Luciana, e aí ele me fez o convite para estar participando hoje, né? Que eu achei super, assim, para mim, deu uma clareada, assim, já na minha mente aqui. Foi ótimo. Que bom. Que bom. Fernanda está entrando como líder de RH há pouquíssimo tempo, né, numa empresa. Então, uma empresa de qual área, Fernanda? Oi? Uma empresa de qual área? Ela é de móveis. De móveis. Isso, de área externa. Então, são cadeira, essas de móveis de área externa. E aí você também vai ter um time operacional, né? Que fazem os móveis. Super operacional. E agora, no final do ano, tá, assim, a produção 100%, né, lá em cima. Pessoal, tudo à flor da pele. E muitas cobranças. Minha unidade técnica, ter ideia. Mas aí tem férias no final do ano, tem bônus. Então, é uma dificuldade na onde que eu tô, porque tem a coletiva, né? Mas a despesa que não tem benefícios. Entendi. Tá no início ainda, né, Fê? Tem um caminho a percorrer ainda. Apesar de a realidade. Que tá no mercado há muitos anos, ainda tá no caminho. Isso aí. Você chegou para
Para Não, mudar a É. realidade. surpresa, o negócio tá fervendo lá. Então vai dar tudo certo. Vai. Vai sim, com certeza. É. Ô, E a Silvia, Silvia? Bom, Isso. rapidamente, eu sou a Silvia, trabalho no mundo de RH há 30 plus anos, né? Uau, que legal, muita experiência para E compartilhar com a gente também, Bruno, nossa experiência. E assim, neste momento, eu estou em projetos de consultoria e grupos de escuta em situações de crise, né? Então, assim, desde Mariana, por exemplo, grupos que estiveram ou que foram de socorristas, etc. Quando aconteceu a invasão de Gaza para Israel, eu fiz grupo de escuta de pessoas. Eu tenho um grupo de idosos, né, que a gente reúne e faz grupo de escuta para falar sobre envelhecer, né? Bom, isso e consultorias de RH, né, para empresas que estão começando o seu RH, para pôr isso em funcionamento já. Por exemplo, uma startup que não tem nada, né? Então, o que precisa fazer para fazer acontecer e fazer direito, né? Sensacional. E tem tempo ainda para muitos projetos, então, sempre em parcerias, sempre à disposição. Projetos de felicidade, vamos fazer todo Também mundo gosto. Legal. Muito bom, muito Silvia, bom. depois vou te mandar uma mensagem, vou querer entender melhor esses grupos de escuta. Tá bom. É legal Eu demais. também queria entender melhor esses grupos de É escutas também. interessante. Certo. Falamos. Depois podemos falar sobre isso. Não, porque às vezes, por exemplo, se eu tiver atrito entre dois departamentos, por exemplo, aí faz um grupo de escuta também? Faz, né? Então, assim, daí você tem técnicas de mediação, você tem um monte de coisa, ou você pode fazer só o grupo de escuta, que é um espaço onde o próprio grupo vai trazendo os temas e falando. Né? Tá. E isso, em geral, aparece em momentos de crise, de dor, de mudança, e ele não tem um direcionamento final, não tem aquela fala de fechamento, né? Como se tivesse uma lição a ser dada no fim de uma dinâmica, né? É um grupo que faz a escuta para saber o que está acontecendo, e você faz o fechamento com o que você ouviu, né? E é super legal, porque daí as pessoas se ouvem e muitos problemas se resolvem só com isso. Mas você junta pessoas com opiniões divergentes ou você separa? Você junta quem estiver disposto a falar. Então, assim, de vez em quando tem gente com opiniões divergentes, tem está todo mundo no mesmo sofrimento, né? Mas precisa contar o seu caso e precisa contar a sua história, né? Então, assim, o grupo de idosos, eles têm uma vida de envelhecer. Então, eu tenho um grupo que tem gente de 60 a 90 anos, e são momentos do envelhecer muito diferentes. Então, troca-se experiência, troca vivência. Fala assim, eu fiz isso, mas eu não faria de novo. Se eu tivesse feito diferente há 20 anos atrás, e tem gente 20 anos atrás dele, o cara ouve e só registra, ou não, né? Então, assim, é muito para essa oportunidade terapêutica de você ouvir histórias, né? E você é psicóloga, Silvia? Né? E você é psicóloga também? Faço atendimento também. Legal demais. Que legal, que legal. Né? Assim, basicamente, a escuta é você ter escuta para o storytelling, assim, é pegar os contadores de história pessoal. Né? Isso aí. Depois eu vou te mandar mensagem. Tá bom. Muito bom. Muito legal. Ô, Carol, muito obrigada pela Obrigada a vocês, gente. Eu tive uma conversa muito boa. Obrigado. Sempre, Bruno, né? Eu acho que esse formato online dos nossos encontros é muito legal, viu? Né? É bom mesmo. Porque cada um tem uma rotina. Novembro, dezembro tá uma correria de eventos, né? Eu achei muito legal. A gente vai fazer presencial, até sobre um outro tema de inteligência artificial para RH.
Uhum. Aí a gente conseguiu uma pessoa super boa que mora na Flórida, é brasileiro, mas enfim, mora lá. Uhum. Aí a gente vai fazer... Online. vai Ai, fazer que online. bom, que bom. Vai ser bem legal. Mas a gente vai fazer um mix, assim, porque o presencial tem seu valor também, assim. Sim, A com troca certeza. pessoal, aí depois almoço, como a gente fez da outra vez, foi bem Foi bacana. bem legal, legal. Mas nesse caso, com certeza é bom também, porque grava, e aí quem não consegue... Consegue assistir depois, né? Depois, exatamente. Mas obrigado, Carol. Obrigada a vocês, viu, gente? Boa noite, hein? Foi ótimo, valeu. Obrigada Valeu vocês. pela participação, gente. Um beijo grande para vocês. Beijo. Pessoal, Beijo, Tchauzinho. obrigada. valeu. Tchau.